Olá, nós estamos de volta aqui da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, na sala de estudos da Palavra de Deus, sala de estudos Presbítero Gerson de Oliveira Camargo. Você pode vir conhecer e quem sabe passar um tempo aqui estudando a Palavra do Senhor. Temos algumas obras bastante interessantes aí para você aprender mais a Palavra do Senhor. Nós estamos iniciando o estudo do livro dos Salmos. Já tivemos uma primeira aula falando sobre várias questões importantes aí do livro dos Salmos, né? A importância do livro dos Salmos, a definição, o conteúdo, falando sobre os tipos de salmos, as características dos salmos, né? Características mais específicas, a autoria deles e algumas curiosidades sobre o livro dos Salmos, ok? Agora nós vamos fazer a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a divisão do saltério. Então fique aí conosco, nós vamos dar início a mais uma aula sobre o livro dos Salmos. Muito bem, estamos de volta para estudarmos a Palavra do Senhor, o livro dos Salmos. A ideia é que cada semana você receba um vídeo pequeno sobre um dos salmos da Palavra de Deus. Só que antes nós precisamos aprender uma parte mais introdutória do livro e esse é o nosso objetivo aqui. Nós tivemos a primeira aula, agora vamos para a segunda parte introdutória do livro dos Salmos. Eu não sei se você sabe, nós temos 150 salmos na Bíblia, isso eu sei que você sabe, mas existe uma outra curiosidade importantíssima. Na Bíblia hebraica não há um livro apenas dos Salmos, há 5 livros dos Salmos, ok? Então a Bíblia hebraica, você tem a divisão dos Salmos em 5 livros diferentes do nosso aqui. Nós temos apenas um livro dos Salmos, esses 150 salmos são divididos na Bíblia hebraica em 5 livros, nessa mesma ordem que nós temos, ok? Mas esses 5 livros. Então, o saltério ele foi dividido em 5 livros. Os 5 livros do saltério, eles têm uma relação com o Pentateuco. Lembram que o Pentateuco são 5 livros, os livros da lei. A ideia é, assim como Moisés deu a lei para o seu povo, Davi deu os 5 livros dos Salmos. Davi deu o louvor a Deus, né, para o povo de Deus. Ok? É como então... Aliás, essa é uma palavra, uma expressão usada pelo Dr. Van Gemeren. Os 5 livros, a divisão dos 5 livros dos Salmos é como se fosse um edifício de 5 andares. Pensa num edifício de 5 andares. Cada andar é um dos livros, né? E tem um foco diferente. Cada andar trata de um assunto diferente. Não sei se você percebeu, mas os salmos eles não foram colocados em ordem cronológica. Existe uma sequência lógica e não cronológica para a colocação desses salmos. E nós precisamos conhecer isso para entender melhor a essência da mensagem deles para a nossa vida. Por exemplo, qual seria o primeiro salmo? Se fosse, vamos pensar, nós falamos na primeira aula que foi Esdras e Neemias quem provavelmente compilou o livro dos salmos da forma como eles estão. Na volta do exílio, né, Esdras principalmente, ele deve ter organizado, existiu uma questão lógica para isso, e não só lógica, existe a direção de Deus, a inspiração de Deus, levando Esdras a tomar essas atitudes, ou sei lá quem foi, né? Mas provavelmente tenha sido Esdras quem fez, o escriba Esdras, quem colocou Esdras, quem coloca todo o salmo dessa forma. Então, o primeiro salmo não é o salmo de número 1, o salmo de número 1 provavelmente é um salmo de Davi, não é? No entanto, olha só que interessante, o primeiro salmo está lá porque tem um objetivo importante ali, né? E nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Se fosse por uma questão cronológica, qual o primeiro salmo que deveria ter entrado no saltério? O Salmo 90, o Salmo de Moisés. Mas não foi assim que Esdras decidiu colocar. Então, você tem nos 5 livros, você tem 2 outras características. Você tem uma abertura de todo o livro, uma introdução de todo o livro e um fechamento de todo o livro. Então, qual que é a introdução do livro dos Salmos? Os 2 primeiros salmos, eles servem de introdução, eles são colocados no início devido à relevância da sua mensagem. A ênfase do Salmo 1, por exemplo,
Por que eles foram parar no exílio? Porque abandonaram as Escrituras. Então, o segredo é agora, retornando à terra prometida, eles precisam amar a palavra de Deus, ter prazer na palavra de Deus, meditar nela dia e noite e não praticar a vida de pecado como eles vinham fazendo, né? Essa é a abertura de todo o livro dos Salmos. Os dois primeiros salmos provavelmente são salmos de Davi, nós não temos lá o título, mas as características são muito parecidas com o jeito de escrever de Davi, né? E aí você tem a finalização do livro dos Salmos com o que nós chamamos de Salmos de Halel. Lembram do verbo Halel da primeira aula? Halel, aleluia, louvar a Yahvé, louvar ao Senhor. No finalzinho do livro, você tem o fechamento desse todo o livro, que são os Salmos de Halel, Salmos de aleluia. Cada início desse salmo vai contar a palavra, ou conter a palavra aleluia, não é? Que é os salmos de 146 a 150, salmos de triunfos, de gratidão a Deus, de louvor a Deus, tempo de agradecer a Deus por sua fidelidade, não é? Tempo de se alegrar com Deus porque eles foram libertos do exílio, é essa a ideia, ok? Então você tem tanto uma abertura com o Salmo 1, Salmo 2, quanto o fechamento, Salmo 146 a 150, os Salmos de Halel, os Salmos de Aleluia, tá? E aí, vamos para as divisões dos livros, tá? Os livros eu falei que são na Bíblia hebraica divididos em 5 livros, tá? 5 livros são os livros dos Salmos. Quais são as divisões? O primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O Salmo 1 e o Salmo 2 são a introdução e fazem parte do primeiro livro, ok? Então, do Salmo 1 até o Salmo 41 é o livro 1 na Bíblia hebraica, tá? Algumas ênfases aqui são importantes. A maioria desses salmos são salmos davídicos, salmos de Davi. O personagem principal desses salmos é o próprio Davi, ok? Há uma confrontação nestes salmos dos inimigos do ungido, do Messias, do povo de Deus, não é? Os inimigos do Senhor, e Davi como ungido do Senhor tipificando o próprio Cristo, o próprio Messias, ok? E como o Messias é vitorioso sobre esses inimigos. São salmos de confrontação contra os inimigos do ungido de Deus. Também nós vemos nas características do primeiro livro que Deus, ele governa sobre tudo, mas o inimigo vem desafiar o quê? A soberania de Deus. Então você encontra nesses salmos o inimigo tentando desafiar a soberania de Deus e os salmos demonstrando claramente que Deus é vitorioso, que Deus é soberano, que Ele domina, que Ele sustenta todas as coisas. Conhecendo Deus por meio do livro dos Salmos, né? É importante aí. E uma outra característica do primeiro livro, o Messias, o filho de Davi, ele é apresentado como nosso Redentor. Davi é um tipo de Cristo e há salmos messiânicos apontando para Cristo como nosso Redentor, o Messias prometido seria então o nosso Redentor. Essas são as principais características do primeiro livro, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41, ok? O segundo livro vai do Salmo 42 a 72. Quais são as características do segundo livro? São um pouquinho diferentes da do primeiro. São até parecidas. O primeiro e o segundo são bastante até parecidos em alguns momentos, mas existem características específicas do segundo livro, tá? São escritos agora de diversos autores, a maioria não é de Davi, mas são diversos autores. Davi, sim, continua sendo o personagem principal, tanto no primeiro quanto no segundo livro. Davi é o personagem principal, mas há vários salmos de outros autores, muitos deles apontando para o ungido do Senhor e apontando para o próprio Davi, ok? Deus agora, ele é descrito como o Elohim, ao uso da palavra do nome de Deus. O nome Deus é Elohim no hebraico, indicando o quê? O majestoso Criador, aquele que domina sobre toda a sua criação. Há o uso diversas vezes da expressão Elohim, hebraica Elohim, né, para o nome de Deus.
Também, por que isso? Porque o objetivo do segundo livro, nos salmos do segundo livro, é a comunicação com as outras nações. Você vai encontrar muita coisa aplicada às nações, a relação do Messias, a vitória do Messias sobre as nações, não é? Então, é algo importante aí no segundo livro dos Salmos. Também este livro indica o desejo de Deus em falar a todas as nações, não só falar ao povo judeu, mas Deus falando às nações, tudo isso no segundo livro dos Salmos, que é o Salmo de 42 a 72, ok? Vamos agora para o terceiro livro dos Salmos. O terceiro livro dos Salmos é o de 73 a 89, ele vai descrever a crise, vai pintar, né? Aliás, é algo interessante, tente fazer esse exercício na sua mente. Toda vez que você lê um salmo, tente imaginar esse salmo como uma belíssima pintura, e você vai ali olhar para aquele salmo, pegar os detalhes daquela pintura maravilhosa que Deus deixou para nós em cada um desses salmos, tá? E o quadro pintado nos salmos do terceiro livro são salmos alarmantes, são quadros complicados, não é? São poucos os salmos individualistas, referindo-se à pessoa, à primeira pessoa, não é? Por quê? Porque eles descrevem a devastação das forças internacionais, né? São salmos que vão descrever como o Império Assírio, por exemplo, destruiu as nações do norte, como o Império da Babilônia está arriscando destruir as nações a nação de Judá, o Reino do Sul. Não é? Então a ideia é, são poucos salmos individualistas e descrevem a devastação por forças internacionais. A ênfase na derrota do povo de Deus, aquela crise do salmista, por que o ímpio prospera, por que as nações que não amam o Senhor prosperam, tudo isso está tocando no coração, está chateando o coração do salmista nesse livro, no terceiro livro, ok? Então descreve, esses salmos, eles estão descrevendo aquele momento um pouquinho antes do exílio, quando os inimigos vizinhos crescem, se fortalecem e o povo de Deus vai se enfraquecendo, e também descrevem o sofrimento do exílio, a ida para o exílio, tudo isso é descrito nesses salmos do terceiro livro. As perguntas do livro começam a crescer com muita intensidade. São perguntas profundamente teológicas que estão tocando na alma, no coração do salmista, e eles não conseguem entender onde está Deus em tudo isso, em toda a injustiça, em toda a maldade. Então são questões que estão fazendo parte do coração do salmista, a devastação dos inimigos contra o povo de Deus, ok? Esse é o terceiro livro, então. Vimos que o primeiro e o segundo livro, eles são bastante semelhantes, porque o personagem principal é Davi. No segundo há uma nuance um pouquinho diferente, que é a ideia dos povos, da relação, da mensagem também para outros povos e não só para o povo de Deus, o povo judeu, ok? O terceiro livro, aquela crise emocional, espiritual, de ver que os inimigos crescem e judiam do povo de Deus, mas o povo de Deus sofre, padece pela questão do exílio, tá? Chegamos no quarto livro. O quarto livro, olha que interessante, começa no Salmo 90 e vai até o 106, Salmo 90 a 106. E esses salmos, eles descrevem o momento do exílio, não é? Quando o povo de Deus estava lá nos 70 anos do exílio, e também o momento pós-exílio, com a saída do exílio, tá? A ênfase desses salmos é de que Deus é a habitação do seu povo. Eles não perderam a casa deles. Eles perderam Jerusalém, eles perderam o templo, eles não têm mais igreja, tudo foi destruído. Mas Deus se apresenta como a habitação do seu povo, a morada de Deus com seu povo nesses salmos. São salmos belíssimos nesse ponto. A ênfase então no reino de Yahvé, eles não podiam perder essa ideia de que Deus continua reinando. Apesar de eles estarem no exílio, sofrendo, Deus continua reinando sobre todas as coisas. O personagem principal desse salmo não é Davi. Davi não é o personagem principal. Mesmo os salmos escritos por Davi, ele vai apontar para um outro personagem principal, que é quem? Moisés. Assim como Deus libertou o seu povo em Moisés, através de Moisés lá do Egito, vejam só, eles estão no exílio. Qual a lembrança que eles têm?
a saída do Egito, a caminhada dos 40 anos do Êxodo, assim como Deus foi com seu povo, libertando através daquelas 10 pragas, assim como Deus caminhou, protegeu, guardou o seu povo nos 40 anos de deserto, Deus seria com eles no tempo do exílio. É essa a ideia principal do quarto livro do livro dos Salmos, ok? Moisés como um personagem principal, vários salmos vão contar a história da saída, do Êxodo. E, claro, né, o próprio Salmo 90 é o único salmo de Moisés aqui, não é? Um salmo de Moisés já para entrar, para já dar a regra, ou ditar, né? Aquilo que eles querem falar, aquilo que Esdras quis enfatizar. Vamos lembrar daquilo que Deus fez com o seu povo lá no Egito. Ele fará o mesmo com a gente nessa hora, ok? Então, nesse quarto livro, lembram que o terceiro livro começam várias perguntas? Questões que estão maltratando, judiando do coração do povo de Deus, tanta injustiça crescendo, tantos inimigos chegando, pessoas que não amam a Deus serão utilizadas para corrigir o povo de Deus. É a crise de Abacuque nessa mesma época, não é? Como é que pode os caldeus, um povo tão cruel, vir e dominar a nossa nação, destruir a nossa nação, ser vara de correção de Deus? Então o livro 3 descreve muitas dessas perguntas. O livro 4, o quarto livro, ele faz outra pergunta. A pergunta é: quem vai ser o nosso libertador? Quem será o nosso libertador? Eles lembram de Moisés como um libertador e agora eles perguntam: quem será o nosso libertador? Então são salmos escatológicos, salmos que apontam para a salvação do Messias, não é? A ênfase no reino de Deus, Deus controlando, dominando tudo, a ênfase na esperança e na compaixão de Deus por seu povo. Deus se compadece do seu povo, ok? E tanto o livro 4 quanto o livro 5, que a gente vai ver agora, eles dão a resposta à crise da fé do livro 3, não é? Eles dão a resposta de esperança, de fé, que o livro 3 estava tanto buscando. Há um amadurecimento nesses salmos, amadurecimento da vida do povo de Deus no livro 4, ok? Chegamos, por fim, no livro 5, ok? No livro 5, que vai do Salmo 107 a 150, eles descrevem o momento além do exílio. Eles saíram do exílio e por isso é tempo de celebrar, de agradecer a Deus pela saída do exílio. Eu creio que o sentimento nosso, nós não vemos a hora, né? O momento que nós estamos vivendo com toda essa pandemia do coronavírus, nós não vemos a hora de chegar no 5º livro dos Salmos, de poder celebrar como eles fizeram, a saída das nossas casas para vir à igreja, adorar o Senhor. É esse o sentimento, só que eles ficaram 70 anos presos. Pensa nisso. Você está alguns dias preso na sua casa, no conforto da sua casa, eles perderam suas casas, eles estão na casa dos inimigos, sendo usados como escravos, muitos foram mortos, perderam tudo, e agora eles estão voltando para a terra prometida. É motivo de gratidão, de engrandecer o nome de Deus, conforme descreve aí principalmente o Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, era um pesadelo, Ele transformou em sonho, há tanta alegria no coração, para festejar, para alegrar. Então, o 5º livro são os salmos de alegria, de celebração, de gratidão a Deus pelo livramento do exílio. E ele vai responder a pergunta: quem é o nosso libertador? Lembram que o livro 4 faz a pergunta? Quem é o libertador? O livro 5 responde: o nosso libertador é Yahvé, é o Senhor. Ele é o nosso libertador. Aponta então para a consumação final, aponta para a morada de Deus, do Yahvé, a teologia de Sião que eu falei na nossa primeira aula. Então vejam só, esses salmos, eles trazem uma alegria simbólica, uma alegria que nós vamos ter quando chegarmos à verdadeira terra prometida, a teologia de Sião, a nova Jerusalém, o estado eterno, quando Cristo voltar, e assim nós estaremos livres de qualquer problema, de qualquer enfermidade, tristezas, pandemias, epidemias, guerras e tantas coisas ruins, ok? Então esses são os salmos do 5º livro. Dentre o 5º livro você tem então os salmos de Halel, que nós já falamos, né? Logo no começo, são salmos de aleluia, de louvor a Yahvé, louvor ao Senhor, ok?
Uma outra curiosidade no quinto livro, nos livros, na divisão dos livros, é que em cada final, perceba isso, olha só que interessante, em cada final do livro, final do primeiro livro, final do segundo livro, final do terceiro livro, há uma doxologia, há uma adoração a Deus. Eu queria que você acompanhasse isso comigo, que é belíssimo. Vejamos lá, o final do primeiro livro acontece no capítulo, aliás, algo importante que eu não coloquei aqui e que precisa ser bem claro, precisa ser dito. Não são capítulos, salmos. Cada salmo é um salmo, então não é salmo capítulo 1, salmo capítulo 2, salmo capítulo 3. Não tem essa de capítulo. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, vamos ler o salmo capítulo 1. Não, esquece isso. Tá? É salmo primeiro, o salmo 1, não é salmo capítulo 1. Cada salmo é um salmo inteiro, não é dividido por capítulos, ok? Então, ao final de cada livro, há uma doxologia, há uma adoração a Deus. E aí eu queria que você abrisse o Salmo 41, verso 13, que é o final do livro, do primeiro livro. Olha só o que diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para eternidade, né? Amém e amém. Ele faz um louvor, uma adoração a Deus. Bendito seja Deus. Aí o Salmo 72, a gente vai lá para o Salmo 72, né? Vamos pular, Salmo 72, versos 18 a 20. Olha só o que está dizendo lá, 72, 18 a 20. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. Percebem? Cada final há um louvor a Deus, uma doxologia. Agora a gente vai para o Salmo 83, o final do terceiro livro. Salmo 83, eles estão vivendo uma crise tremenda, tantas inquietações no coração, mas olha como termina o Salmo, o livro, né? O terceiro livro, Salmo 89, o último verso aí do Salmo 89. Bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Percebam? Aí o quarto livro, Salmo 106, né? Eles estão em busca do libertador, lembrando da libertação lá do Egito, o Salmo 106, versículo 48, Salmo 106, verso 48, vamos lá. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, todo o povo diga amém, aleluia, tá? Depois, qual seria a doxologia do quinto livro? Os Salmos de Halel. O quinto livro é o fechamento do livro e o fechamento de todo o livro dos Salmos. É o fechamento do quinto livro e o fechamento de todo o livro dos Salmos, como um louvar a Deus por sua fidelidade, bendizer a Deus por sua fidelidade. E por fim, nós vamos falar sobre os Salmos de romagem, que são bastante importantes também, tá? E aliás, muito amados por todos nós, né? Quanto nós gostamos de ler, de cantar os salmos de romagem. Então, o que são os salmos de romagem? Aqueles salmos de subida para a cidade de Jerusalém. É verdade que eles não foram compostos para isso, eles foram compostos em tempos diferentes. Só que foram utilizados com o passar dos anos para subir da cidade de Jerusalém. Nós sabemos que o povo de Deus, pelo menos uma vez no ano, o homem, se pudesse a família toda, muito bem, se não, pelo menos o homem, uma vez no ano, deveria se dirigir a Jerusalém para adorar lá no templo, em Jerusalém, ok? E aí, os salmos de romagem, eles dão essa ênfase, tá? Então, olha só, eles passaram a utilizar esses salmos para a romaria em Jerusalém. Quando chegavam em Jerusalém, lá na porta do templo, na escadaria do templo, eles cantavam cada um desses salmos em um dos degraus. Então o sacerdote subia um degrau, cantava o Salmo 120, subia outro degrau, Salmo 121, subia outro degrau, Salmo 122, e assim por diante, até chegar no Salmo 134. Era já o topo do templo, eles estavam ali na presença de Deus, ok? Então esses salmos eram entoados em subida a Jerusalém. Esse termo subida, ele traz a ideia de que você está indo para a cidade mais importante. Então veja bem, mesmo que um judeu estivesse num ponto mais alto do que Jerusalém, o Monte Hermon está aqui, Jerusalém está muito abaixo. Mesmo assim, eles lá no Monte Hermon, eles diziam assim: nós vamos subir para Jerusalém. Na verdade seria descer.
mas a importância da cidade, por estar ali o trono de Deus, o templo, eles diziam, nós vamos subir para a cidade de Jerusalém. Por isso o cântico de subida, o cântico dos degraus, também referindo-se à subida de cada um dos degraus do templo até a chegada do topo do templo, ok? Então, outra questão importante dos salmos de subida é que em cada um desses salmos há uma ênfase de Yahvé como a morada em Sião, não é? A teologia de Sião, o estado eterno, eles apontam para Yahvé habitando com seu povo muito mais do que por aqui, mas sim na eternidade. Ou seja, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, uma alegria pela volta do exílio. Mas o ponto aqui é que vai ser muito maior a alegria quando se chegar ao estado eterno, quando se chegar ao estado eterno por meio da volta do Messias, ok? A teologia de Sião é muito vista aqui. Uma característica muito forte, muito marcante nos salmos de subida, no Salmo 120 a 134, que são os salmos de subida, de Cântico dos Degraus, é a ênfase que eles trazem à bênção araônica. Lembram da bênção araônica? O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Cada um desses salmos pega uma parte dessa bênção araônica, a bênção mais importante do Antigo Testamento, não é? Pegam a parte da bênção e enfatizam essa parte da bênção. Por exemplo, Salmo 121, o Senhor te guardará, o Senhor é o guarda de Israel, o Senhor guardará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A ênfase no guardar, o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti. Percebam isso, mais um exercício para casa. Pega e leia os salmos de subida, Salmos 120 a 134, e você vai ficar encantado de ver como a ênfase da bênção de Deus sobre o seu povo, a bênção araônica, está estampada nesses salmos, ok? Uma outra importância agora para nós aqui nesses salmos, a estrutura desses salmos segue o que a gente chama de quiasmo. Lembram que lá na primeira aula eu falei sobre o paralelismo, e o quiasmo é um dos paralelismos que aparecem na poesia hebraica. Lembram que eu disse assim, aquilo que está no meio, a primeira parte e a última parte são paralelas. O que está no meio é mais importante, você se lembra disso? Então olha só que interessante. Se você pegar o livro dos Salmos de subida, Salmo 120 até o 134, são 15 salmos, ok? Os 7 primeiros salmos, olha só que interessante, Salmo 120, Salmo 121, 122, 123, 124, 125, 126, ok? Você tem aí 7 salmos importantes com uma ênfase importante. Aí você tem no meio desse... aliás, você tem 7 salmos, aí você tem o Salmo 127 e depois do 127 você tem mais 7 salmos, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, ok? Então olha só que coisa interessante criada aqui por Esdras. Ó, ele pega 7 salmos do 120 ao 126, depois do 128 ao 134, mais 7 salmos e coloca um no meio. Ele está usando do recurso do paralelismo para mostrar que de todos esses salmos de subida, do 120 ao 134, há um mais importante, que tem uma mensagem importantíssima, crucial. Qual é? O Salmo 127. Qual é a ênfase do Salmo 127? Você lembra disso? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não é? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil será levantar tarde, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeasse, aos seus amados ele dá enquanto dormem. E aí chega num ponto do Salmo que ele diz o quê? Herança do Senhor são os filhos. Veja só. Olha o que ele está dizendo. Os filhos são herança de Deus, são presente de Deus. Mas a ênfase do salmista não é em qualquer filho. Os nossos filhos são um presente maravilhoso que Deus nos deu. Mas ele está apontando para o Filho de Deus. A herança é dada por Deus, a salvação, a graça de Deus. É só Deus quem pode dar, mas ninguém pode dar. E ele dá por meio do Filho a herança do Senhor, o nosso quinhão, a nossa herança, o nosso penhor, né? A nossa herança é quem? É Cristo, o Filho de Deus. Então a ênfase
O salmo mais importante desses salmos de romagem, de subida dos degraus, é o Salmo 127, por sua ênfase no Filho de Deus, como a herança de Deus, herança que Deus nos dá. Ok? Lembrando que o número 7 para o judeu é um número importante, é um número de perfeição. Nós já falamos isso no estudo de Apocalipse, eu vou repetir agora para você entender. Por que o número 7 ele é visto como um número de Deus? Porque Deus criou todas as coisas no sexto dia. Em 6 dias Deus criou todas as coisas. Gênesis 1, lembram disso? No sexto dia Deus criou o homem. E o homem falhou. Então o número 6 ele é considerado um número de imperfeição, de fracasso. O número da besta, número de fracasso. 666, fracasso, fracasso, fracasso. 3 vezes fracasso. Porque é o número de fraqueza, número de homem. Conforme diz Apocalipse, inclusive capítulo 13. Número de homem, 666, fracasso, fracasso, fracasso. O número 7 é o número de Deus, porque Deus criou todas as coisas em 6 dias, mas no 7º Deus descansou. Então a ideia é que o 7 simboliza o próprio Deus. Por isso, Salmo 120 ao 126, 7 salmos. Depois pula 1, Salmo 128 a 134, 7 salmos, indicando as perfeições, mas o que vem no meio, no paralelismo quiástico, é a ideia da principal mensagem: a herança de Deus é Cristo. Eu espero que você tenha aproveitado esse nosso estudo introdutório. Eu estou aberto a críticas, a perguntas, se você quiser enviar, fique à vontade para te ajudar. E nós vamos já na próxima aula, nós vamos falar do primeiro salmo, e assim sucessivamente, o salmo 1, salmo 2, salmo 3, nós vamos seguindo aí com vídeos bem mais curtos. Esses são vídeos introdutórios para você entender todo o livro, não é? Carecia de um vídeo mais elaborado. Eu queria orar novamente com você, nós oramos na primeira aula, eu gostaria de orar nessa segunda aula. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de juntos podermos estudar o livro dos Salmos, maravilhoso livro. E ficamos assim encantados com as lições que Ele traz para nós, ensinando-nos a viver, a conhecer mais ao Senhor, a nos alegrar e confiar mais no Senhor. Por isso pedimos nessa hora, Deus, que o Senhor mesmo possa nos abençoar, que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou os homens a escreverem esses salmos, e inspirou alguém, possivelmente Esdras, para compilar esses salmos como eles se encontram. Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo do Senhor toque no nosso coração, ilumine a nossa mente e coração para entender a riqueza da mensagem do Senhor no decorrer dos nossos estudos. Nós clamamos isso porque carecemos e louvamos o Teu nome, porque nós temos a herança do Senhor, o Filho do Senhor que se fez como um de nós e morreu no nosso lugar. Pedimos tudo orando em nome de Jesus. Amém.